Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis. E como que funciona o aviso de desocupação do imóvel? E o que é o aviso de desocupação? Este aviso é um documento elaborado que tanto pode vir do locador e do locatário. Por que eu digo isso? Porque eu sinto isso no dia a dia. O que eu quero explicar para vocês aqui realmente o que é a prática do meu dia a dia dentro da minha empresa. Eu como corretora de imóveis há mais de 25 anos. Por que a necessidade do aviso? Porque o proprietário, ele precisa nos comunicar que ele precisa desse imóvel de volta, pelo menos 30 dias, né? Lá por escrito, para nós podermos entrar em contato com o inquilino, que é o locatário, para ele se organizar. Se organizar para quê? Em termo financeiro, porque vai haver uma mudança, né? Despesas com mudança. Ele também vai precisar fazer lá, nós vamos fazer a vistoria, onde ele provavelmente vai ter alguma situação como manutenção ou como pintura interna lá que ele vai ter que ser feito. Então vai haver lá um desgaste financeiro dele que ele vai precisar se organizar para isso. E também ele precisa encontrar outro imóvel para alugar, né? Então nós já entramos lá em contato com ele mediante isso e dizendo que houve um aviso desse proprietário, né? E por que também quando o inquilino quer desocupar, que é preciso o aviso deste inquilino, que é o locatário? Porque também nós precisamos comunicar o proprietário, que é o locador, para ele também se organizar. Se organizar para quê? Se organizar porque é um valor X que ele contava ou para aumentar a renda dele, ou se ele estava pagando um consórcio, ou se ele ajuda um neto a pagar uma prestação ou a faculdade. Então nós precisamos dar esse aviso de 30 dias para ele poder se organizar nesse sentido, né? A ideia da necessidade do aviso de 30 dias é para isso. Tanto o locador quanto o locatário, eles precisam ficar ciente que ou o proprietário vai pedir ou o inquilino vai entregar para esse proprietário este imóvel. Quando esse proprietário avisa, é suficiente que ele envia só um e-mail solicitando, né? Por quê? Porque a responsabilidade dele não é tão grande quanto do inquilino. Do inquilino, nós lá dentro da empresa, hoje eu tenho um documento específico, né? Porque a nossa preocupação em relação quando o inquilino, o locatário desocupa, é porque ele tem maior responsabilidade em relação a essa desocupação desse imóvel, né? Então, nós pedimos para este inquilino vir até o escritório, assinar esse documento da desocupação, desse aviso de 30 dias, né? E esse aviso nós já temos específico. Por quê? Porque lá a nossa preocupação é em orientá-lo, né? Nós chamamos lá o inquilino para assinar esse aviso e também receber as orientações. As orientações, por quê? Porque nós vamos ter o contato ao vivo lá, né? Eu ou as minhas colaboradoras com ele e vão orientá-lo, porque eles têm muitas dúvidas nesse sentido, né? No quê? Com a desocupação, conforme como é que ele tem que entregar esse imóvel. Então, nós orientamos, né, que ele tem que entregar o imóvel como ele pegou lá na entrada dele, quando ele entrou
né, o período quando ele entrou lá naquele imóvel, ele tem que entregar o imóvel igual. Então, aí o que que nós fizemos? Aí ele assina esse aviso e também tem lá, nós temos uma relação de profissionais, se caso a gente disser assim para ele, olha, fulano, o seu inquilino, você vai ter que pintar, aí ele vai dizer, eu tenho que pintar o imóvel, você tem que entregar o imóvel conforme você pegou. O imóvel foi com pintura nova. Então, aqui nós temos um telefone, o contato do pintor. Se você tiver a necessidade de chamar esse pintor, tem um vazamento lá, né? Tem um vazamento na pia do banheiro. Então, ou então na hidra. Chame, aí vai estar lá o telefone também, o contato do encanador, né? Do encanador. Se você quiser, você pode chamar esse profissional que nós temos aqui dentro dessa relação, né? Então, o que é importante é esse contato, né? Gente com gente conversando ao vivo e a cores, né? Lá com o inquilino. Então, isso a gente procura, a nossa maior preocupação é essa orientação que nós temos que dar ao vivo para eles. Então, por isso que nós chamamos eles até o escritório para poder assinar esse aviso e já receber essa orientação, né? Porque o que é que diz a lei do inquilinato? O artigo 23. Ele diz que o inquilino tem que entregar o imóvel como ele pegou. A nossa maior preocupação realmente é em chamar o inquilino e dar essas orientações da qual onde ele vai assinar esse aviso e também nós entregamos uma relação dos profissionais. Se tiver algum problema lá de vazamento, tá aqui, nós temos o contato do encanador, né? Se tem algum problema com a eletricidade, parte elétrica, tá aqui. Aqui tem também o telefone, o contato do eletricista. Você vai saber, você que vai dizer se você vai querer ou não chamar esses. Mas, enfim, a gente entrega também para ele toda essa relação lá e damos essa orientação de pessoa para pessoa, né? Esse contato que é importante a gente no nosso dia a dia também ter esse contato com essa desocupação com esse inquilino lá dentro do escritório, né? Mas preste atenção, amigo corretor, amiga corretora, que geralmente o contrato de locação, ele tem um prazo, né? Vamos dizer assim, que o locatário, o inquilino, vai chegar lá na sua empresa, lá na sua imobiliária, vai chegar que ele tem um contrato de 30 meses, vamos dizer assim, um contrato de locação de 30 meses, findou este contrato, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 25, então nós vamos usar essa data do dia 25 de janeiro, né, de 2022. Estou aqui. Esse inquilino, ele chegou na sua empresa, lá na sua imobiliária e disse assim, olha, a chave do imóvel está aqui, eu quero entregar, meu contrato venceu hoje, dia 25. Ele simplesmente, ele pode fazer isso? Ele pode. Por quê? Porque o próprio contrato dele, o contrato de locação, lá quando ele iniciou, já é o próprio aviso dele. Lúcia, mas ele não assinou o aviso 30 dias. Não é preciso. Se ele chegar dentro da sua empresa, entregar a chave que o contrato vence hoje, ele pode sim entregar essa chave para você, independente dele ter assinado. Por quê? Porque o aviso lá quando ele entrou já avisou, já tem um próprio aviso que ele encerra o contrato no dia de hoje, dia 25 de janeiro.
Porém, ele tem 30 dias, né? Se ele não entregou no dia 25, mas ele tem 30 dias para fazer isso, para entregar essa chave. Hoje é 25, então dentro desses 30 dias, ele tem lá até o dia, como janeiro é 31, então tem mais esse, vai vencer dia 24 de fevereiro. Então ele tem 30 dias também, esse período para entregar essa chave, tá? Independente do aviso, porque o contrato é o próprio aviso, o contrato lá atrás que a gente assinou. É o próprio aviso. Ele pode fazer isso? Pode. Tanto o inquilino quanto o proprietário. Tanto o locador, que é o proprietário, e tanto o locatário, que é o inquilino. Eles podem fazer isso. Por que eles podem fazer isso? Conforme o artigo 46, né, da Lei 8.245/91, que é a Lei do Inquilinato, ele diz que nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Ok? É isso daí. Isso serve tanto para locador e também para o locatário, proprietário e inquilino. Nessa desocupação do inquilino, né, venceu dia 25, ele tem um prazo até o dia 24 de fevereiro para se manifestar. O período ali ele tem, que é o 30 dias a mais, né? Então, este inquilino, ele vai lá, entrega. Esse inquilino, ele tem nós temos aí um período de uma janela, né? Um período desses 30 dias. E o que esse corretor, você, tem que fazer para que isso evite esse tipo de situação que pegue você, corretor, de surpresa, mesmo que ele está dentro da lei, né? Dentro da lei, o inquilino está dentro da lei. Porque foi o que eu li agora. Oriento que 30 dias antes, ou até mesmo 60 dias antes de findar esse contrato, né? Esse contrato encerrar, você está passando um e-mail, tanto lá para o locador, que é o proprietário, e também lá para o locatário, que é o inquilino. Fulano, está vencendo o seu contrato, tal data. Você vai continuar? Porque é bom a gente estar entrando em contato com você, porque também eu tenho que comunicar. Mesmo a lei dizendo que você pode desocupar o imóvel em tal data, que vai vencer, mas mesmo assim eu gostaria de avisar por escrito lá o proprietário, né? Por que eu oriento isso para você? Porque o proprietário, porque o inquilino, e se ele desocupar o imóvel nessa hora e já entregar a chave para você, o proprietário, e você comunicar, o seu imóvel desocupou de uma hora para outra. Aí o que o proprietário pode fazer? Você não me avisou, eu estou chateado com você, né? Ou então, para o inquilino, Lúcia, como é que tu vai me pedir o imóvel? Mas a lei diz isso, mas você não me avisou, não me comunicou antes, eu não estou preparado, e agora, né? Então, para não gerar conflito, nem com o inquilino, nem com o proprietário, lá dentro da minha empresa eu faço isso. Eu faço isso e oriento você nesse sentido, de fazer isso. Que lá naquele período que houve, o contrato venceu dia 25, mas tem a janela mais 30 dias. Do 24, entre a janela lá do dia 25 de janeiro a 24 de fevereiro,
Se não houve manifestação nem de proprietário, nem de inquilino para encerrar esse contrato, o contrato vai ficar valendo por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado. Ele continua valendo normal aquele contrato, né? Ah, o reajuste também, Lúcia, esse caso já depois, em seguida, já vai vencer o período lá, porque ele é 30 meses? Sim, o reajuste anualmente, continua normal. Esse exemplo que eu estou dando, do dia 25 de janeiro a 24 de fevereiro, existe esta janela. Janela do quê? É o período que tem para haver a manifestação do proprietário em querer, ele se manifesta por escrito, dizendo que ele quer um imóvel, ou o inquilino, o locatário, dizendo que vai entregar o imóvel e que não precisa lá desse aviso, né? Ele não precisa do aviso, ele entrega a chave lá para você, dizendo que já desocupou o imóvel. Passando essa janela do dia 25 até o 24 de fevereiro, que é os 30 dias, fechou os 30 dias, a partir do dia 25 de fevereiro, neste exemplo, o contrato passa a valer por prazo indeterminado. Mas, Lúcia, o que é o prazo indeterminado? Esse prazo indeterminado, ele quer dizer que tanto locador, que é o proprietário, ou locatário, que é o inquilino, eles podem haver uma manifestação deles pedir o imóvel. Tanto lá o proprietário pedir o imóvel e o inquilino desocupar o imóvel. Mas vai ser preciso se manifestar através do aviso por escrito. 30 dias eles precisam assinar o aviso com o aviso 30 dias antes da desocupação ou quando o proprietário pede o imóvel lá, pode haver a manifestação dele e também ele precisa pedir por escrito. Ele pode enviar um e-mail, por exemplo, dizendo, né, que ele precisa do imóvel, né? Ele precisa do imóvel, o proprietário, vamos dizer, eu vou dar um exemplo do proprietário, tá? Eu vou dar os dois exemplos do proprietário, quando neste caso do prazo indeterminado, o proprietário pode haver a manifestação dele e dizer assim, Lúcia, eu vou precisar do imóvel. Aí ele entra em contato por telefone ou via WhatsApp, mas aí o que eu faço? Solicita via e-mail, né? Ele pode dizer, eu preciso do imóvel. Ah, Lúcia, ele pode fazer isso? Pode, a lei prevê isso. Para isso se chama denúncia vazia. Então, através desse exemplo, que o proprietário vai se manifestar lá por e-mail, né, dizendo que ele precisa do imóvel, né? Então, a qualquer prazo, né, quando o contrato de locação entra nesse prazo indeterminado, o proprietário pode pedir, como o inquilino pode desocupar o imóvel, desde que eles dê o aviso de 30 dias. Quando o contrato de locação passa para prazo indeterminado, no caso, o proprietário, ele pode pedir o imóvel e dar o aviso por 30 dias e não é preciso ele dar um motivo para ele pedir este imóvel de volta. Isso se chama denúncia vazia. E qual é a diferença da denúncia vazia para a denúncia cheia? A denúncia cheia é quando o proprietário, nós estamos lá no prazo do contrato, tá? O contrato está correndo, normal,
mas o proprietário envia um e-mail solicitando a desocupação do imóvel dele. E quando é que ele pode fazer essa denúncia cheia? Pedir este imóvel. Ele somente vai poder pedir o imóvel quando este imóvel é o único imóvel dele, que é para ele mesmo morar, ou também ele pode pedir para um ascendente, né, que ele tem um imóvel que é um ascendente dele. Quem são os ascendentes neste caso? Pai, mãe, vô, vó, né? Ou então os descendentes. Quem são os descendentes? Os filhos, né? Um dos filhos, eu tenho este imóvel, meu filho casou, vai querer este imóvel. Então ele tem que se manifestar, este proprietário, este locador, dizendo o motivo por que ele quer pedir este imóvel, né? Então, são essas situações, a diferença que eu quero dizer aqui para vocês entre denúncia vazia e a denúncia cheia. A denúncia cheia, ele precisa dar um motivo quando ele precisa que desocupe o imóvel dele. E a denúncia vazia, ele não precisa dar um motivo, né? Então, quando entrar nesse contrato com prazo indeterminado, então o proprietário, eles vão ter que dar esse aviso de 30 dias. A mesma coisa o inquilino, se ele quiser também desocupar o imóvel, mas ele também vai ter que assinar esse aviso de 30 dias para a gente poder comunicar o proprietário desta desocupação. Nós vimos aqui que o aviso de desocupação é importante mesmo que inquilino e proprietário não goste muito da situação, mas ele é muito importante no nosso dia a dia. E a importância também de nós corretores de estarmos sempre atentos aos vencimentos dos contratos de locação. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui um comentário. E se também tiver alguma pergunta, pode enviar essa pergunta que eu vou estar presente aí para estar respondendo todas as perguntas. Espero que esse vídeo seja muito útil para você. Muito obrigada, até o próximo vídeo.